Vamos à palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Vamos falar da parábola do fariseu e do publicano. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A parábola do fariseu e do publicano é a parábola dos contrastes. O primeiro contraste de pessoas: um fariseu, outro publicano. O segundo contraste de atitudes. E o terceiro contraste é o de resultados. Antes de entrarmos no mérito da parábola, eu quero destacar o primeiro versículo, o versículo 9, o destinatário da parábola. Jesus traz esta mensagem singular, especial, necessária, pertinente. E o ensino através da parábola era para 3 grupos de pessoas, a saber, versículo 9. E disse também esta parábola, primeiro grupo de pessoas, aos que confiavam em si mesmos. Segundo grupo de pessoas, aqueles que acreditavam que eram justos. E o terceiro grupo de pessoas, aqueles que desprezavam os outros. Jesus tem um objetivo claro ao trazer esta parábola: expor
a situação, as atitudes de alguns grupos de pessoas, repreender tais atitudes. Vocês podem ver com clareza que a parábola, ela foi dita e ela tinha endereço certo. Aqueles que confiavam em si mesmos. É um erro grave quando a pessoa passa a confiar em si mesma, na sua força, na sua capacidade, nas suas habilidades, na inteligência que pensa que tem. É reprovado por Deus aqueles que confiam em si mesmos. Cabe aquela palavra do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Nesse caso se aplica esta palavra: é maldita a pessoa que confia em si mesma. E a parábola do fariseu e do publicano, ela foi dita àqueles que confiavam em si mesmo. A Bíblia fala em Provérbios que quem confia em si mesmo é insensato. A nossa confiança, ela deve estar em Deus. Devemos depositar nele toda a nossa confiança, sabendo que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Mas o segundo grupo de pessoas a quem Jesus dedica a parábola é para aqueles que acreditavam que eram justos. Quer dizer, eles confiavam na justiça própria, a autojustiça. Eles confiavam nas suas próprias obras, nas suas atitudes que julgavam boas e acreditavam que eram justos. Nós sabemos que a nossa justiça, ela vem do alto. A nossa justiça, ela vem de Deus. Nós somos agora, diante de Deus, declarados justos, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, não que sejamos bonzinhos, cumpridores da lei, não. É porque a justiça de Cristo, agora, ela está acreditada a nós, sendo, pois, justificados pela fé. Nós, agora, diante de Deus, somos declarados justos pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Mas naquela época, havia um grupo de pessoas que acreditavam que eram justos pela sua própria condição, pelas suas próprias virtudes. E a parábola do fariseu e do publicano foi destinada àqueles que confiavam em si mesmos, àqueles que acreditavam que eram justos e, finalmente, àqueles que desprezavam os outros. Que tristeza! Realmente é lamentável quando a pessoa toma a atitude de desprezar os outros. Às vezes, a pessoa é desprezada pela sua aparência, é desprezada pela sua condição social, é desprezada pela sua cor, é desprezada
simplesmente por causa de preconceito. E Jesus estava também repreendendo aqueles que desprezavam os outros. Nós sabemos que o Evangelho nos torna diferentes, ou pelo menos deveria nos tornar diferentes. Nós devemos, como disse Paulo, escrevendo aos irmãos filipenses, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas geralmente as pessoas gostam de fazer o contrário, de considerar os outros inferiores a si mesmo. Mas a Bíblia nos orienta a considerar os outros superiores a nós, isto é, valorizar aquilo que a pessoa tem de bom, valorizar aquilo que a pessoa tem de especial. E todos nós sabemos, não existe pessoa tão ruim que não tenha qualidade, e não existe pessoa tão boa que não tenha defeitos. Nós devemos sim ter a atitude sincera e jamais desprezar os outros. O verso 9, que é o que eu estou destacando a priori, antes mesmo de entrar no mérito da parábola, é que Jesus conta a parábola, primeiro, aos que confiavam em si mesmo. Segundo, aos que acreditavam que eram justos. E terceiro, aos que desprezavam os outros. Vamos à parábola em si. Eu disse, a parábola ela é de contrastes. O primeiro contraste é o de pessoas. Um era fariseu, outro era publicano. O verso 10 diz: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Os fariseus eram um grupo que fazia parte do judaísmo. O judaísmo tinha diversos grupos. Os mais importantes, os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, os herodianos. Mas de todos esses grupos, o mais influente eram os fariseus. A palavra fariseu significa literalmente separado, ou também segregado. Os fariseus era a elite da religião judaica. Escritos da época relatam que haviam pelo menos 6.000 fariseus no tempo de Jesus. Os fariseus eram identificados por algumas características, todas elas negativas. Os fariseus geralmente não tinham amor para com o próximo. Os fariseus não tinham misericórdia. Os fariseus eram opressores, avarentos, orgulhosos, viviam de aparência e gostavam com frequência de julgar os outros. É fácil identificar fariseus ainda em nosso meio. Em toda parte nós vivemos e convivemos com pessoas que têm
as mesmas características dos fariseus. Não tem amor para com o próximo, não tem misericórdia, são opressores, são avarentos, orgulhosos, vivem de aparência e geralmente todo fariseu ele julga com facilidade. Quando você vê uma pessoa com muita facilidade para julgar os outros, é um sinal claro de farisaísmo. Mas o texto fala que 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Quem eram os publicanos? Geralmente, os publicanos eram rejeitados na sociedade. Geralmente, os publicanos eram pessoas detestáveis. Via de regra, os publicanos eram judeus considerados traidores da pátria, que trabalhavam para o Império Romano e geralmente cobravam impostos. Um dos publicanos de mais destaque no Novo Testamento era aquele de pequena estatura, Zaqueu, o publicano. Os publicanos eram considerados pecadores, eram rejeitados na sociedade, eram alvo de censura e de rejeição, às vezes, da própria família. Mas estes homens subiram ao templo. Eles foram ao lugar certo, ao templo. Eles foram com o objetivo correto, orar. O texto fala, Lucas, capítulo 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Lugar certo, a atitude certa. Lugar certo, o templo, a casa de Deus, a casa de oração, o lugar reservado para adoração a Deus. Estamos no lugar certo, no templo, na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na casa de Deus, a fartura, a alegria, a regozijo. Na casa de Deus, a esperança. Como é bom estarmos no templo. O salmista, ele fala que para ele um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 nas tendas da impiedade. É o Salmo 84. O salmista demonstra a felicidade daquele que está na casa de Deus. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, outro publicano. O primeiro contraste é o de pessoas. O segundo contraste é o de atitudes. Os 2 subiram com o mesmo propósito, orar, mas as atitudes deles foram totalmente diferentes. Eu posso até dizer que são atitudes antagônicas, atitudes opostas, atitudes contrárias, atitudes diferentes. Verso 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha a oração do homem.
Olha a oração do fariseu. A oração já demonstra que ele é um fariseu. A oração já demonstra o seu orgulho, a sua exaltação. A oração do homem já denuncia o que havia dentro dele. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha a atitude do fariseu. Ele se achava melhor do que os outros. Geralmente é assim. Todo fariseu, ele se acha melhor do que as outras pessoas. Ele é o mais especial, é o mais santo, é o mais justo, é o mais virtuoso. Ele sempre se acha mais. Ele sempre se acha melhor. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Além de orgulhoso, o fariseu também era precipitado. Aí ele começa a fazer o julgamento das demais pessoas, porque o fariseu gosta de julgar com facilidade e só faz o julgamento pela aparência e não faz pela reta justiça. Aí ele continua dizendo: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. E como são os demais homens, fariseu? Ele diz: roubadores, injustos e adúlteros. Quer dizer que no conceito dele, ninguém prestava. Era só ele que era bom. Era só ele que era reto. Era só ele que obedecia. Parece que era só ele que tinha direito ao céu. Os demais homens, na visão dele, eram roubadores, eram injustos, eram adúlteros. Que Deus nos guarde, que nós jamais entremos pelo caminho deste pobre fariseu. Aí ele se dirige, e nem ainda como este publicano. Ele agradecia a Deus, o fariseu, porque ele não era como os demais homens. Os demais homens, no seu conceito, na sua opinião já formada, eram roubadores, eram injustos, eram adúlteros. Vocês sabem, sempre que a pessoa generaliza, ela peca. Como é generalizar? É dizer que todos cometem a mesma coisa. Por exemplo, como nós temos facilidade e ouvimos com frequência, alguém diz: todo político é ladrão, acabou de pecar. Quando diz uma palavra dessa, está colocando todas as pessoas no mesmo balaio. E com certeza existem políticos honestos. Devemos concordar que vai dar trabalho para encontrar, mas tem. E se a pessoa generalizar, dizendo que todos eles não são honestos, nós estamos pecando diante de Deus e estamos pecando porque existem pessoas honestas. Agora, assim como existe o político desonesto, existe o eleitor desonesto, que vende o voto,
que negocia o voto, é também desonestidade, é também corrupção. Então é ladrão falando mal de ladrão. Agora, se nós generalizamos, nós estamos pecando diante de Deus. Daí a necessidade de nós termos muito cuidado. O fariseu, ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. O fariseu, eu disse no início, mencionando as características de todo fariseu, gosta de aparência, gosta de aparecer, aí agora ele apresenta o seu atestado de santidade. Ele começa a dizer a Deus: jejum 2 vezes na semana. Quem jejuma não precisa dizer que faz isso. Quem se consagra não precisa tocar a trombeta dizendo que está se consagrando. Se a pessoa jejuma, ela deve lavar o rosto, passar o óleo no rosto, para não demonstrar com um semblante caído que está jejuando. É assim que Jesus ensina, mas fariseu gosta de aparecer. O fariseu gosta de tocar a trombeta anunciando as suas qualidades, mas quem é não precisa dizer que é. Quem tem, não precisa dizer que tem. Quem faz, não precisa dizer que faz. Quem sabe, não precisa dizer que sabe. Isso é bobagem. Mas o fariseu apresenta o seu atestado de santidade, sem ninguém estar perguntando. Ele diz que jejuma 2 vezes na semana. E daí? Quem é que está perguntando se jejuma 1 vez, se jejuma 2, se a pessoa jejuma, se sacrifica? É problema seu. O jejum não é imposto. O jejum não é uma obrigação. Se a pessoa jejuma, ela deve guardar segredo. Se a pessoa está fazendo uma consagração a Deus, é a Deus, deve ter cautela. Mas o fariseu dizia: jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. E quem é que está perguntando? Quem é que está perguntando se dá o dízimo? Se está devolvendo a 10ª parte daquilo que Deus lhe tem dado? Não precisa dizer, não precisa alegar. Às vezes a pessoa quer até fazer uma alegação, lançar em rosto o que faz. Se faz de coração, não precisa dizer. Jesus não ensina, se a pessoa fizer com a mão direita, cuidado para que a esquerda não veja, e vice-versa. Quer dizer, meus irmãos, nós não precisamos tocar a trombeta. Se quer ajudar, ajude de coração. Se quer fazer, faça com alegria, e a recompensa, ela vem de Deus. A recompensa, ela vem do alto. O contraste de atitudes. A atitude do fariseu era de exaltação, era de soberba, era de orgulho, era de arrogância, era de precipitação, era de julgamento temerário. Versículo 13: o publicano, porém, estando em pé de longe,
O publicano estava longe, em pé, e nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Quer dizer que dá para dizer que ele estava de cabeça baixa. O publicano, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo os seus deméritos, reconhecendo que não tinha virtudes ou qualidades para merecer de Deus nada. Nós não temos méritos, o mérito é de Cristo. Nós não temos qualidades, é o brilho de Cristo na nossa vida, é Jesus fazendo em nós, é Jesus fazendo através de nós, é Jesus fazendo apesar de nós. A glória é de Deus, o louvor é para Ele. O homem não pode fazer coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós não devemos nos exaltar de maneira alguma. É Deus que faz através de nós. É Deus que usa vasos de barro, apenas barro, para que a do poder e da glória seja de Deus e não de nós. É aquilo que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. É Jesus que deve aparecer e nós desapareçamos. O publicano, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Aí ele começa a bater no peito, numa atitude de reconhecimento da sua miséria, de que era um pecador arrependido, quebrantado. Ele começa a bater no peito, e ao bater no peito ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano pede de Deus misericórdia. É a única coisa que nós devemos pedir a Deus, é misericórdia. Não peça justiça. Se Ele fizer e executar a justiça, nós não escaparemos. Peçamos a Ele misericórdia. O fariseu era exaltado, o publicano era humilde. Ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A Bíblia fala nas Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa. É no singular. A causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Sabe por que ainda estamos vivos? As misericórdias. Sabe por que estamos de pé? As misericórdias. Sabe por que estamos aqui? As misericórdias. Sabe por que o Evangelho nos libertou? As misericórdias. São as misericórdias a causa de não sermos consumidos. Quem pode louvar a Deus pela sua misericórdia? É misericórdia. É misericórdia. É misericórdia aplicada à nossa vida. Glória a Deus. O texto fala:
O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Contraste de pessoas, um fariseu, outro publicano. Contraste de atitudes, um exaltado, outro humilde. E contraste de resultados. Verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para casa. O publicano desceu justificado, e não aquele. Aquele que se humilhou foi exaltado, e aquele que se exaltou foi humilhado. É sempre assim, é um princípio da palavra, é um princípio do Evangelho. Este princípio não envelhece, não caduca, está em plena vigência. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Bom é ser humilde, bom é andar com humildade, bom é caminhar humildemente diante de Deus e diante das pessoas. A pessoa que é humilde, ela é reconhecida. A pessoa que é humilde, ela alcança graça, ela alcança favor, ela alcança misericórdia. Sejamos humildes, humildes de espírito, humildes de coração. Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. A Bíblia fala que adiante da honra vai a humildade. A grandeza de uma pessoa não é receber honras, mas é merecê-las. A pessoa que é humilde, ela é honrada por Deus, é honrada pelo seu próximo. A pessoa que é humilde, ela é honrada. Sejamos cada vez mais humildes, tenhamos humildade. Se Deus nos engrandecer, se Deus nos abençoar, se Deus nos der a condição, a capacidade, a aptidão, a habilidade, a glória é de Deus. O louvor é para Ele, e nós devemos continuar caminhando com humildade até chegarmos à presença do Pai. Quem recebe a palavra diz amém. Vamos ouvir